Gente, então só para resumir no geral o que a gente viu sobre os inibidores da MAO, esta classe de antidepressivos irá degradar a enzima MAO. A enzima MAO é responsável pela degradação daqueles neurotransmissores que estão na fenda sináptica. Então, o IMAL, o antidepressivo, bloqueia a ação da MAO e, consequentemente, vai aumentar os neurotransmissores na fenda. Tanto os tricíclicos que a gente viu, como esta classe aqui dos inibidores da monoaminoxidase, são aqueles que vão agir em todos os neurotransmissores, principalmente norepinefrina e serotonina, em menor proporção na dopamina. Enfim, eles são de amplo espectro. Eles atuam nos 3 neurotransmissores relacionados com a depressão, ok? O problema tanto do tricíclico como deste aqui é que eles têm muitos efeitos colaterais. Porém, ainda são usados muito hoje em dia. Tá? Muitas pessoas que se tratam com eles se dão bem com esse tipo de medicamento. Ou seja, quando eu bloqueio a bomba de recaptação de algum deles, ou da dopamina, ou da serotonina, ou da norepinefrina, consequentemente eu estarei aumentando esse neurotransmissor em específico na fenda. Agora então vamos falar a respeito destas classes que a gente chama de agentes mais seletivos, ou seja, de ação única. Vai agir naquele neurotransmissor em específico. Porque até agora a gente viu os tricíclicos e os inibidores da MAO e eles agiam em todos, tá? Faziam com que fosse aumentado na fenda os 3 tipos de neurotransmissores. Agora não, a gente vai falar a respeito de classes que irão agir em um tipo. Por isso chamamos de agentes seletivos, de ação única. Primeiro, vamos falar sobre os ISRS, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ok? Esses inibidores, o mecanismo de ação deles é bloquear a bomba de recaptação da serotonina, fazendo com que este neurotransmissor serotonina aumente na fenda, ok? Então, esta classe chamada ISRS, ou seja, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, é uma classe que vai bloquear somente a ação de uma bomba de recaptação, a bomba de recaptação da serotonina. Lembra daquela mãozinha que eu classifiquei como sendo a bomba que pegava, retirava aquele neurotransmissor que não estava sendo usado na fenda e realocava novamente para dentro da vesícula? Nesta classe, a bomba ou a mãozinha que é bloqueada é aquela que vai capturar a serotonina. Consequentemente, esta serotonina vai aumentar na fenda. Esta classe, a ISRS, é a classe que tem como objetivo aumentar o neurotransmissor serotonina na fenda sináptica. Esta classe ou as outras que a gente vai ver que tem ação mais seletiva foi uma revolução na história dos antidepressivos. Por quê? São classes que apresentam bem menos efeitos colaterais do que os anteriores. Ou seja, eles são isentos da maioria dos perturbadores efeitos colaterais dos antidepressivos tricíclicos e dos inibidores da monoaminoxidase. Exemplo, eles não causam diminuição da pressão sanguínea, eles não causam ganho de peso e dificilmente apresentam risco de overdose. Vou falar aqui alguns nomes de fármacos que fazem parte desta classe. São fármacos muito conhecidos para quem já trabalha na área. Exemplo, fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, sertralina, fluvoxamina. São fármacos muito conhecidos, são fármacos que a estrutura química deles não é semelhante uma à outra. Então foi colocado todos na mesma classe
porque apresentam o mesmo mecanismo de ação, a mesma ação farmacológica. Lembram lá dos tricíclicos, que chamava tricíclico porque a estrutura tinha realmente 3 ciclos em todos. Aqui nesta classe, a parte química ou a estrutura química é muito diferenciada entre um e outro, porém são colocados todos na mesma classe, pois apresentam o mesmo mecanismo de ação, que é bloquear a bomba de recaptação da serotonina, visando aumentar esta serotonina na fenda, ok? É interessante também que esta classe, muitos indivíduos se dão bem com um tipo de medicamento, exemplo, com fluoxetina, e não se dão bem com outro tipo, exemplo, sertralina. Por mais que pertençam à mesma classe, tem pessoas que se dão bem com um tipo e não se dão bem com outro, ok? Só uma curiosidade, quando a gente fala em citalopram e escitalopram, são medicamentos que pertencem à mesma classe, porém, o porquê eles são diferentes? Pelo simples fato de o escitalopram ser um fármaco isento da maioria dos efeitos colaterais que tem o citalopram. Exemplo, o citalopram, ele pode causar sedação e também disfunção sexual. Já o escitalopram é um fármaco que não tem esta característica de causar sedação, como também disfunção sexual. É um fármaco com menos efeitos colaterais. O citalopram tem mais efeitos colaterais, o escitalopram tem menos efeitos colaterais. Aqui nesse slide eu coloquei para vocês a estrutura da fluoxetina, da fluvoxamina, da sertralina e da paroxetina, para vocês perceberem que a estrutura é muito diferente uma da outra. Como eu falei para vocês, não dá para identificar a classe pela estrutura. A estrutura em si, ela não tem ligação uma com a outra. Eu coloco todos na mesma classe porque apresentam o mesmo mecanismo de ação e não a mesma estrutura. Quanto às indicações, para que serve esta classe? Em primeiro lugar, para transtornos depressivos. Geralmente, essa é a primeira opção para o prescritor. Por quê? Ele tem menos efeitos colaterais, ele, dependendo de qual seja, ele é encontrado na rede pública, de forma gratuita. Então, é a primeira escolha. Caso haja algum problema, aí faça a troca, ok? Voltando então, as indicações são transtornos depressivos, também serve para transtornos de ansiedade, transtornos de ansiedade generalizada, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos do pânico, transtornos de estresse pós-traumático, a pessoa passou por algum trauma, ele serve para tratar esse tipo de estresse, e também fobia social, medo de ficarem, fobia social, ou seja, medo de ficar junto com pessoas, ok? Como eu falei para vocês, esta classe que inclui então a fluoxetina, a sertralina, é uma classe com pouquíssimos efeitos colaterais, porém eles existem, tá? Alguns deles mais relatados pelos indivíduos. Efeitos gastrointestinais, como náuseas, azia e diarreia. Disfunção sexual, há uma redução do libido. Retardo da ejaculação. Dores de cabeça, tremores pelo corpo. Tá? Então, essas são algumas contraindicações do uso deste fármaco, desta classe de fármacos. Alguns outros efeitos colaterais, isso depende muito, gente, de paciente para paciente. Ansiedade, agitação, apatia, insônia ou às vezes sonolência, depende da pessoa. Porém, esses efeitos colaterais, como qualquer outro antidepressivo,
pode ser que eles desapareçam após algumas semanas de tratamento. Então, o indivíduo começa a ter vários efeitos colaterais, porém, após 1 ou 2 semanas, esses efeitos reduzem ou cessam. Pode acontecer isso também. Portanto, para acontecer uma melhora para o indivíduo, no sentido da depressão, da angústia e da ansiedade, pode ser que irá demorar de 2 a 4 semanas para aparecer os primeiros efeitos benéficos. Isto também ocorre com os efeitos colaterais. Às vezes eles aparecem, porém com o tempo de uso eles reduzem. Se forem efeitos colaterais muito exacerbados, aí o prescritor precisa trocar de medicamento. Continuando a falar daqueles antidepressivos com ação mais seletiva, temos também o denominado ISRN, ou seja, inibidores seletivos da recaptação de norepinefrina. Ou seja, o mecanismo de ação é parecido com o anterior que a gente viu. Só que neste daqui ocorre o bloqueio da bomba de recaptação da norepinefrina e, consequentemente, há o aumento do neurotransmissor norepinefrina na fenda. Também ele tem ação mais seletiva. Ele vai ele vai atuar somente em um neurotransmissor. No caso, na norepinefrina, ou também chamada noradrenalina. Aqui nesta classe, eu não tenho muitos fármacos conhecidos. Vou falar a respeito de 2, tá? Que são os mais conhecidos dentro desta classe aqui. Eu tenho um fármaco que se chama reboxetina, que ele é usado como antidepressivo, porém também para dor neuropática, ou seja, dor nos nervos, ok? E também eu tenho um outro fármaco chamado atomoxetina. Este fármaco é usado para casos de TDAH, ou seja, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? Lembrando que também lá nos anteriores, eles não eram usados somente para casos de depressão, também foram muito utilizados e são muito utilizados ainda hoje para casos de dor. Tá? Como esta classe é uma classe de ação mais seletiva, ela também não tem muitos efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais que podemos citar desta classe é reação de ansiedade, boca seca, hipotensão, ou seja, baixa da pressão arterial e incontinência urinária. Vamos agora entrar na classe chamada ISRD, inibidores seletivos da recaptura de dopamina. Inibidores seletivos da recaptura de dopamina. Aqui o mecanismo de ação também é um mecanismo de ação que vai bloquear apenas uma bomba. Então é uma ação mais seletiva, onde há o bloqueio da bomba de recaptação da dopamina. Ou seja, quando eu bloqueio a bomba da dopamina, este neurotransmissor não vai ser mais recaptado e vai ficar com uma maior concentração desta dopamina na fenda sináptica. O mecanismo de ação, então, é parecido com os outros de ação seletiva. Okay? O fármaco mais conhecido desta classe é o bupropiona, ou a gente chama de BUP. Este fármaco, além de ter ação antidepressiva, ele é muito utilizado, o uso terapêutico dele é principalmente como um antitabagismo, para diminuir a fissura associada ao cigarro. Tá? Então ele é muito eficaz, ele é muito utilizado para reduzir a dependência pela nicotina. Este fármaco em especial, desta classe aqui, que aumenta os neurotransmissores dopamina na fenda, eles não interagem com receptores histamínicos e também colinérgicos. E isto é importante porque eu tenho menos efeitos colaterais e aumenta a tolerância, ou seja, a tolerabilidade por este tipo de fármaco. Ainda falando sobre a bupropiona,
né, ou BUP, temos as indicações, então, que eu já falei para vocês. Transtornos depressivos, interrupção do tabagismo, que é o mais usado, a indicação mais usada é para isso. E também pode ser usado para casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.